pessoal, professora Lenara Giron, falei para vocês, fiz um chamado lá para vocês virem assistir essa aula de revisão de Direito do Trabalho para a prova da ordem, né, 38º exame que está se aproximando. Então aqui a gente traz várias dicas e hoje vamos ter as dicas de Direito do Trabalho, passaporte OAB, dicas de Direito do Trabalho. Vamos lá ver o que nós temos. Primeira dica, né, que eu falo é respirar, se tranquilizar, se sintonizar com a prova e acreditar. Então, assim, o que vocês já estudaram, ótimo, agora com essa revisão, vamos gravar mais um pouquinho daquilo que precisa e que sempre cai essas questões e essas dicas que eu trago aqui. Geralmente nós temos 2, 3 questões que caem lá na prova da OAB, tanto eu quanto os meus colegas. Bom, então o que nós temos lá? Dica número 1, responsabilidade no contrato de trabalho. O que eles perguntam muito na prova? A questão do grupo econômico. Grupo econômico, qual a responsabilidade quando se trata de grupo econômico? Grupo econômico não basta só ter os mesmos sócios, tem que ter interesse em comum. Então, quando houver interesse em comum e falar em grupo econômico, a prova pergunta qual é o tipo de responsabilidade. E aí vocês vão colocar que a responsabilidade é solidária. O trabalhador, o reclamante, ele pode acionar todos os integrantes, todas as empresas integrantes do grupo econômico e todas são responsáveis solidárias, certo? Se a prova falar em sucessão de empresas, que a empresa foi comprada, então a responsabilidade é do comprador. A responsabilidade aqui é do sucessor comprador. Então, aquele que compra, comprador, combina com sucessor, a responsabilidade é do comprador, certo? Então, quando a gente fala em sucessão de empresas, responsabilidade sucessor, comprador. Só que se a prova disser que houve fraude nessa sucessão, porque muita gente fala assim, como a responsabilidade do comprador, eu vou fazer aquele laranja comprar que não tem bens nenhum e vou sair da responsabilidade. Então, se a prova disser que houve fraude, aí nós temos uma responsabilidade do sucessor e da sucedida, ou seja, da empresa que vendeu e a empresa que comprou, tanto do comprador quanto daquele que vendeu. Então, quando houver fraude, a responsabilidade dos dois continua, então, sendo solidária, só que se houver só uma compra, a responsabilidade é sem fraude, a responsabilidade é do sucessor comprador. O que mais nós temos lá de responsabilidade? Terceirização. Nós temos na terceirização o tomador, a empresa de terceirização e o cara que trabalha. Entre o cara que trabalha e a empresa de terceirização é uma responsabilidade CLT. E o tomador contrata a empresa de terceirização e diz, olha, aqui na minha portaria eu quero ter porteiro 24 horas. Quem tu vai me mandar não interessa. O contrato entre os dois aqui é um contrato cível e entre a empresa de terceirização e esse trabalhador é um contrato CLT. Então essa empresa que tem que pagar férias, essa empresa que tem que pagar 13º. Só que aí a pergunta da prova é, se a empresa de terceirização não tem bens, não paga, como é que é a responsabilidade do tomador? Porque esse cara trabalha para o tomador através de uma empresa de terceirização. A responsabilidade do tomador é subsidiária. Qual é a diferença da solidária para subsidiária? Subsidiária quer dizer que eu só posso chegar nos bens do tomador se a empresa de terceirização não tiver dinheiro. Eu tenho que sanar todas as possibilidades de buscas de bens, da empresa de terceirização pagar. Se a empresa de terceirização realmente não tiver, aí eu posso ir para o tomador. Então, a responsabilidade é subsidiária, diferente da solidária do grupo econômico, certo? Questão do grupo econômico, ainda dica número 2, que eu falei para vocês, não basta a mera identidade dos sócios, eu preciso de interesse integrado, atuação conjunta. Então, não basta suponhamos que eu seja sócio do meu escritório e sócio de uma empresa de tintas. Não tem nada a ver, não é um grupo econômico. O meu escritório de advocacia não tem nada a ver com... Não basta... E eu tenho os mesmos sócios em ambos, mas não é um grupo econômico, porque cada um tem seu interesse. Agora, se na empresa de tintas eu tenho uma outra empresa que faz camisetas que usa essa tinta, aí já se trata de uma empresa que tem interesse em comum, porque eu fabrico a tinta para
pintar a camiseta que também é vendida. Então, assim, há uma atuação conjunta, certo? Licença maternidade e adotante. Dica número 3. Se cair questão de licença maternidade e adotante, o que pode cair? Qual é o prazo da licença maternidade e da licença adotante? Ambas 120 dias. A questão é que a licença maternidade ela começa a contar do parto ou 28 dias antes do parto. E a licença adotante da apresentação do termo de guarda judicial. Então, a licença maternidade do parto ou 28 dias antes do parto, 120 dias. E a licença maternidade ela é paga diretamente pelo empregador e compensada na guia de INSS. E a licença adotante ela é paga diretamente pelo INSS. Então, licença maternidade o empregador paga e depois desconta na guia, certo? Dica número 4, então, para cair lá na prova, equiparação salarial. Quando que tem direito à equiparação salarial? Quando o trabalhador e o paradigma, quem é o paradigma? A quem eu quero me equiparar. Eles possuem identidade de função, igual valor e produtividade, ou seja, fazem atividades com igual valor e produtividade, mesmo empregador, mesmo estabelecimento. Suponhamos que eu trabalho na Renner de Porto Alegre do Centro e tem a Renner do Iguatemi, não é mesmo estabelecimento. Para eu conseguir equiparação, eu tenho que estar trabalhando na mesma loja, não mesma loja o nome, é o mesmo estabelecimento, né? Então, equiparação salarial, se não for a mesma loja, não importa se as duas são Renner em Porto Alegre, mas uma funciona no centro, outra no Iguatemi, eu já não consigo equiparação salarial. O paradigma, quem eu quero me equiparar, tem que estar na mesma loja que eu. Contemporâneo, ou seja, estar trabalhando no mesmo período, não posso pedir equiparação a um profissional que já saiu. Então, um profissional que já saiu, não consigo equiparação. O paradigma não pode estar há mais de 4 anos na empresa. Se ele tiver há mais de 4 anos na empresa, eu não consigo equiparação, nem há mais de 2 anos na mesma função. Então, eu comecei uma função hoje, mas o cara já está há 3 anos na mesma função. Eu nunca vou conseguir me equiparar a ele, porque ele não pode, o paradigma, quem eu quero me equiparar, não pode estar trabalhando mais de 2 anos na mesma função. Não pode estar em mais de 4 anos trabalhando para o empregador, mais de 4 anos na empresa. Suponhamos que eu tenho um profissional que trabalha há 15 anos na empresa e eu chego agora e estou trabalhando com ele há 2 anos na mesma função, porque ele foi promovido para a mesma função que a minha. Mas ele já tem mais de 4 anos de casa, mais de 4 anos de empresa, certo? Então essa é uma questão difícil, equiparação salarial, mas que vocês vão acertar com essas dicas. Mesmo estabelecimento, o paradigma não pode estar há mais de 4 anos e nem há mais de 2 anos na mesma função. E também é vedada a equiparação em cadeia, né? Equiparação em cadeia, ou seja, eu tenho o mesmo salário, mas porque eu entrei com uma ação de alguém que já saiu. Então eu pedi equiparação a alguém que já saiu da empresa, mas que na época trabalhava comigo. E agora eu peço equiparação? Não, porque a equiparação tem que ser quanto ao empregado contemporâneo. Se aquele da origem já saiu, não consigo mais equiparação. Dica número 5, convenção coletiva e acordo coletivo. Eles adoram isso, eles falam. Existe um acordo coletivo estabelecendo, por exemplo, uma hora extra 70%. Então, o que nós temos? Dentro do direito coletivo, nós temos negociação coletiva. E na negociação coletiva, nós temos as convenções coletivas e os acordos coletivos. Convenção coletiva, 2 sindicatos negociando. Acordo coletivo, a empresa e o sindicato negociando, né? 2 Cs, 2 S. Aí a prova diz, estava previsto em convenção coletiva, que é algo muito mais amplo, por exemplo, na convenção coletiva do comércio, que a hora extra seria 70% e não 50%. E o acordo coletivo, suponhamos que no comércio eu tenho várias empresas, Marisa, Renner, Gangue, tenho todas as empresas, mas no acordo coletivo, uma dessas empresas, por exemplo, a Renner, estabelece que a hora é 60%. E a prova pergunta, qual que deve prevalecer? E vai ter a questão lá, a mais benéfica, B, o juiz vai decidir, C, o acordo coletivo. E aí vocês vão dizer que é o acordo coletivo,
porque isso está previsto na lei depois da reforma trabalhista. Entre convenção coletiva e acordo coletivo, sempre prevalece o acordo coletivo, mesmo que a convenção seja mais benéfica, porque o acordo é mais específico, certo? Então, entre acordo coletivo e convenção coletiva, prevalece o acordo coletivo. Agora, se for acordo individual e negociação coletiva, tanto contrato quanto convenção coletiva, prevalece a negociação coletiva. Suponhamos que, nesse caso, eu tenho um empregado que fez um contrato com o empregador, dizendo, a minha hora extra vai ser 55%. E aí a prova pergunta, qual vai prevalecer? O acordo coletivo, se tiver os três, né? Entre acordo individual e negociação coletiva, vai prevalecer sempre a negociação coletiva. Daí a gente tem que ver se tem convenção e acordo. Se tiver convenção e acordo, prevalece o acordo. Agora, se esse cara aqui for hipersuficiente, aí nós temos a possibilidade do hipersuficiente prevalecer o acordo individual. O que é hipersuficiente? Ter ensino superior e receber salário igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência. Hoje o regime geral da Previdência, ele está em torno de uns 7 mil e pouco. Então a prova vai dizer, o cara recebia um salário de 20 mil e tinha ensino superior. Opa, então para esse pode prevalecer em algumas questões tudo que está no 611A, vale a pena vocês lerem o que está no 611A e o que está no 611B, porque no 618, que tudo que está lá, você vai poder negociar, o hipersuficiente vai poder negociar, certo? Qual é o prazo máximo de uma convenção coletiva, uma negociação coletiva? No máximo 2 anos. Vedada a ultratividade, ou seja, passou 2 anos, acabou a vigência. Até 2 anos, passou 2 anos, acabou a vigência. Então, se na convenção está auxílio creche de R$500, 2 anos passou a vigência, não tem mais auxílio creche. É vedada, ela não fica... O que é vedada a ultratividade que eles adoram? Não fica prevalecendo no tempo. No momento que passou os 2 anos e ela não foi renovada, ela perde a validade. É vedada a ultratividade, ou seja, não fica prevalecendo no tempo. Trabalhador hipersuficiente, que nós falamos, dica número 6, pode estabelecer, o artigo 444 fala, parágrafo único, pode estabelecer tudo que está lá no artigo 618, desde que ele tenha remuneração igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência e diploma de nível superior. E o hipersuficiente também pode fazer cláusula compromissória de arbitragem. O que é cláusula compromissória de arbitragem? Ele dizer para o empregador, eu te contrato, vou te pagar o salário de 30 mil, mas tu não pode me colocar na justiça. Se tu tiver alguma coisa para resolver comigo, vai ser com o árbitro. Então, o empregador, mediante concordância, empregador-empregado, né, o empregado mediante concordância expressa, ele estabelece aceito. Então, para fazer a cláusula compromissória de arbitragem, ele também é hipersuficiente no sentido que ele ganha salário superior a 2 vezes o regime geral da Previdência, mas ele não precisa ter ensino superior, basta remuneração. Então, para os acordos individuais, regra geral, eu preciso de remuneração e diploma de ensino superior. Mas para a cláusula compromissória de arbitragem, eu só preciso que a remuneração seja superior a 2 vezes. Que ele receba um salário, a prova vai botar lá 18 mil, 20 mil, 22, e aí pode fazer cláusula de arbitragem. Férias. Se cair questão de férias, é possível fracionar férias? Sim, as férias podem ser fracionadas em 3 períodos, sendo que no mínimo um deles tem que ser de 14 dias. Então eu posso fracionar férias de 30 dias em 3 períodos, desde que no mínimo um seja de 14 dias e os outros seja de 5 dias, no mínimo 5 dias corridos, certo? Pode fracionar desde que as férias seja de no mínimo 14 dias, um dos períodos, e outro pode ser no mínimo de 5. É vedado início de férias antes do repouso semanal remunerado. Então, por exemplo, se o repouso semanal remunerado é no domingo, eu não posso dar férias que inicia no sábado, eu não posso dar férias que iniciam na sexta. As férias têm que iniciar na quinta. É vedado início de férias
no período de 2 dias que antecede repouso semanal remunerado. Então, umas férias que o repouso é no domingo, 2 dias não posso dar sábado, não posso começar na sexta, as férias têm que começar na quinta, certo? Lembrando que o pagamento das férias também, 2 e 2, o pagamento das férias se dá 2 dias antes do início do respectivo período, ou seja, eu tenho que pagar férias sempre com antecedência de 2 dias. Ainda nós temos uma questão que cai muito lá, perde direito às férias se o profissional tiver no período aquisitivo, porque eu só tenho férias depois que eu completo 12 meses de empresa. Se nesses 12 meses que eu trabalhei, eu fiquei 6 meses afastada, ou 6 meses direto, ou 6 meses de forma descontínua, recebendo auxílio-doença, né? Prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses. Então, eu fiquei afastada na Previdência recebendo auxílio-doença por mais de 6 meses dentro do período aquisitivo, eu perco o direito às férias, certo? Vocês vão lá perder o direito às férias, vocês só vão ter que observar se ele ficou mais de 6 meses. Não precisa ser direto, pode ser dentro de 12 meses. Fiquei 2 meses, depois fiquei mais 3 meses, depois fiquei mais 1 mês. E pouco, mais 1 mês e 1 dia, né? Então, mais que tiver percebido por mais de 6 meses perde o direito às férias. Dica número 8, salário. Que integra salário? Importância fixa estipulada, gratificações legais e de função. O que é gratificação de função? Gratificação de função é um cargo de gerência, né? O cargo de gerência ele tem hoje o adicional de 40%, no mínimo 40% no cargo de gestão. Isso é considerado salário, esse adicional que ele recebe. As comissões pagas pelo empregador, comissão é considerado salário. Então, se eu recebo 1.000 de salário e 500 de comissão, minhas férias, 13º e INSS vai ser sobre os 1.500, certo? Gratificações legais quais são? 13º, por exemplo, é considerado salário, né? Repercute, tem a questão do pagamento, inclusive do FGTS, sobre o 13º. Empregador pode alterar a data do pagamento do salário? Pode, desde que observe que tem que pagar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Venceu o mês, eu tenho até o 5º dia útil para pagar o salário. Então, se eu sempre recebi no primeiro dia e a prova diz que o empregador trocou para até o 5º dia útil, é possível sim, ele pode trocar, isso não é prejudicial, embora seja prejudicial, né, porque ele está acostumado no dia 1º, que diz que se o empregador pagar até o 5º dia útil, pode fazer alteração na data do pagamento. Adicionais, revisando quais são os adicionais que nós temos. Adicional de hora extra de no mínimo 50%. Ah, professora, mas tu não tinha falado ali convenção coletiva e acordo coletivo aqui? Eu não tinha falado, porque eu falei que é no mínimo 50%, mas por convenção coletiva eu posso estabelecer mais, por acordo coletivo eu posso estabelecer mais, por acordo individual eu posso estabelecer mais, mas as horas extras é de no mínimo 50%. Adicional noturno no mínimo 20%, insalubridade mínimo 10%, médio 20% e máximo 40% sobre o salário mínimo nacional. E periculosidade, que é algo perigo à vida, que é algo que pode explodir, que pode trabalhar com eletricidade, pode então tomar um choque e morrer. Motoboy, segurança patrimonial, né, com um porte de arma. Periculosidade é de 30% sobre o salário base do profissional. Então, se o cara recebe 10 mil, ele vai receber 3 mil de periculosidade, certo? Opa, fiz o cálculo errado, né? De 10 mil... não tá certo. De 10 mil, ele vai receber 13 mil de periculosidade. Sabe que forte advogado não é matemática, né? Mas assim, então, horas extras, no mínimo 50%, adicional noturno de no mínimo 20%, insalubridade 10, 20, 40%, depende do grau, mínimo, médio, máximo. O 30% fica onde? Na periculosidade, sobre o salário base do profissional. Insalubridade é sobre o salário mínimo nacional, não se confundam. Dica número 9, não integra remuneração. A prova adora essa. Ela conta uma situação e diz: ajuda de custo não integra remuneração, auxílio alimentação não integra remuneração, desde que não seja o pagamento em dinheiro. Diárias para viagem não integra remuneração,
Prêmios e abonos e participação no lucro não integra remuneração. E quando eu falo que não integra remuneração, é que não repercute para fim de 13º, para fim de férias, para fim de INSS, para fim de FGTS. O empregador pode pagar tranquilamente, certo? Assim como também nós temos lá no artigo 458 algumas questões que não integram remuneração. Por exemplo, valor pago em educação, em auxílio médico, em prótese, com gastos odontológicos, que o empregador pode pagar. Educação, vale cultura, o empregador pode pagar, pode dar previdência privada, que não vai repercutir, não vai integrar remuneração. Dica número 10, jornada. Eles adoram contar um caso, dizer que fulana ficava se alimentando, ficava jogando ping-pong, e eles querem saber se isso considera ou não tempo à disposição, se considera ou não para fins de hora extra. E aí nós temos a regra que não se considera tempo à disposição se o empregado, por escolha própria, a prova vocês vão ter que olhar se é a escolha do empregado, por escolha própria, quiser ficar nas dependências da empresa, seja por questões climáticas, seja porque está esperando uma carona, ou para atividades particulares, por exemplo, prática religiosa. Se ele quiser, eu chego mais cedo, bato no meu ponto, mas fico rezando. O período que eu estou orando não é tempo à disposição, exceto se for o empregador que obriga a fazer um culto. Então eles botam lá culto ecumênico, falam de questão de culto. Se a obrigação, se o empregador obrigou, considera-se para fins de hora extra, para fins de jornada de trabalho. Mas se for escolha própria do empregado, não se considera. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social. O empregado pode estar dentro da empresa, se ele estiver fazendo isso, não se considera tempo à disposição. Troca de uniforme, considera tempo à disposição. Troca de uniforme não se considera tempo à disposição, exceto quando houver obrigatoriedade de trocar na empresa. Por exemplo, hospital, eu não posso vir, às vezes, no ônibus com um uniforme. Então, o tempo que eu demando para trocar de uniforme no hospital é considerado jornada de trabalho, é considerado tempo à disposição. Então, regra geral, não é considerado, mas se houver obrigatoriedade de trocar, é considerado. Excluídos do controle de jornada, quem que está excluído do controle de jornada? Empregados que exercem atividade externa incompatível com o controle de jornada. Então, o vendedor viajante, que exerce uma atividade externa que eu não tenho como calcular a jornada dele. Gerentes, os gerentes que têm um adicional de 40%, cargo de gestão, não tem hora extra, não estão no controle de jornada. E novidade desde setembro do ano passado, empregados em regime de trabalho por tarefa. Hoje o teletrabalhador ele pode ser contratado por tarefa ou por jornada. Se ele for contratado por jornada, ele tem direito a hora extra, porque o empregador pode exigir que ele cumpra aquela jornada. Se ele for contratado por produção ou tarefa, o empregador diz: eu quero 5 contestações prontas todo dia. Aí não importa a hora que ele vai ter. Se ele quiser passar o dia inteiro na praia e trabalhar de madrugada, ok. Então, por tarefa, o teletrabalhador pode ser contratado e ele não tem direito a hora extra. E aí, exatamente, que é a dica do teletrabalho, né, que eu trouxe aqui, que hoje pode ser por jornada ou por tarefa e não tem direito a hora extra se ele for contratado por produção ou tarefa. Como funciona ainda sobre o teletrabalho? Como funciona para eu mandar do presencial para o teletrabalho, eu preciso da anuência e acordo entre as partes. Se o empregado trabalhar na sede presencial e eu quero que ele comece a trabalhar em casa, eu preciso do acordo dele, precisa ser acordado entre as partes. Porque eu não sei se ele tem lugar para trabalhar em casa, não sei nem se ele tem casa para trabalhar, se ele mora com outra pessoa. Agora, do teletrabalho para o presencial, volta para o presencial, eu não preciso de acordo, eu preciso somente dar 15 dias para ele se organizar. Se ele tinha que buscar a filha na escola, para vocês decorarem, se ele tinha que buscar a filha na escola, no teletrabalho funcionava. Agora eu mandei ele para o presencial, ele não vai conseguir mais. Então ele precisa de 15 dias para se organizar. Não precisa da concordância, determinação do empregador, desde que o empregador dê 15 dias. Dica número
13, intervalo até 4 horas, não precisa dar intervalo. De 4 até 6 horas, no mínimo 15 minutos de intervalo. E se o profissional trabalha mais de 6 horas, então se o profissional trabalha 7 horas, quanto que eu preciso dar de intervalo? No mínimo 1 hora, porque é mais de 6. Até 6 é 15 minutos. Salvo se houver convenção coletiva, hoje por negociação coletiva, tanto acordo coletivo quanto convenção coletiva, eu posso ter intervalo de 30 minutos, certo? Lembrando que o intervalo não é computado na jornada de trabalho. Então eu fico 9 horas lá no trabalho, só que uma é de intervalo, porque o tempo de alimentação não é considerado na jornada de trabalho, certo? Aí nós temos a questão do intervalo. Se a prova disser para vocês que... Prova disse lá para vocês que ele tinha 1 hora de intervalo. 1 hora de intervalo. Dessa 1 hora ele só fez 15 minutos de intervalo. O que ele vai ter direito a receber? Para fechar 1 hora, faltou 45 minutos. Ele vai ter direito a 45 com um adicional de 50% do valor hora. O tempo suprimido, que foi 45 com um adicional de 50%, só que aqui é de natureza indenizatória. Ou seja, não repercute para férias 13º. Esse adicional é de natureza indenizatória, certo? Então, o intervalo não fruído, suprimido, ele tem um adicional de 50%, só que a natureza desse adicional, no caso de intervalo, é indenizatório, porque a gente já viu que hora extra é salarial, né? O adicional noturno é salarial, repercute para férias, 13º, para FGTS, tudo. O intervalo que diz que é indenizatório. Dica número 14, banco de horas. Como é que funciona o banco de horas? O cara trabalha muito, mas ao invés de ganhar hora extra, ele ganha folga. Compensação no máximo 1 ano. Acordo ou convenção coletiva. Se eu trabalho muito e eu tenho até 1 ano para compensar, então compensação até 1 ano precisa ser por negociação coletiva. Tanto acordo quanto convenção coletiva. Se a compensação for até 6 meses, trabalho em hora extra, mas o meu banco de horas é de 6 meses. Basta acordo individual escrito. E se a compensação for no mesmo mês, acordo individual tácito ou escrito. Se a compensação for no mesmo mês, ou seja, uns dias eu cheguei mais tarde, mas também saí mais tarde, uns dias eu cheguei mais cedo, mas também... E no final do mês fechou 220 horas. Fechou o número de horas que era devido. Isso pode ser acordo tácito. O que é acordo tácito? Meu empregador não falou nada, eu também não falei, mas aconteceu e no final do mês fechou. A compensação até 6 meses eu preciso de acordo individual escrito e a compensação até 1 ano, negociação coletiva, certo? Dica número 15, regime de tempo parcial. Hoje um empregado que trabalha 44 horas, ele tem que receber no mínimo o salário mínimo ou piso regional da sua região ou da sua categoria. E a prova vai lá e diz, fulano recebia 3.000 e trabalhava 44 horas. O outro trabalhava 22 horas e recebia 1.500. É possível? Sim. Eu posso pagar proporcionalmente para um profissional que está trabalhando de forma parcial. Posso pagar até menos que o mínimo. Se o cara trabalha 44 horas e recebe 1.320, que é o salário mínimo, eu posso contratar ele para trabalhar 22 horas e receber metade disso, R$700, por exemplo, né? Um pouquinho mais da metade. Agora, o regime de tempo parcial, ele só existe para jornadas até no máximo 30 horas. Sendo que se eu tenho um regime de tempo parcial de 30 horas, ele está proibido de fazer hora extra. 30 horas, pego 0 até 30 horas, 0 hora extra. Se for até 26 horas semanais, eu posso fazer até 6 horas extras, certo? Lembrando que o pagamento é proporcional às horas trabalhadas. Regime de tempo parcial, máximo é 30 horas, posso pagar proporcionalmente, sendo que se for uma jornada de 30 horas, não pode ter hora extra, e se for até 26 horas, eu posso ter 6 horas extras. Então, se for 27 horas, não pode ter hora extra, porque até 30 não, é 0 hora extra. Até 26, até 6 horas extras. Pego 6, né? Fácil de decorar. Rescisão, dica número 16, rescisão do contrato de trabalho não precisa mais ser homologada no sindicato.
O prazo para pagamento é 10 dias do término do contrato, mas não precisa mais ser homologado no sindicato. Dica 17, distrato de comum acordo. O que isso quer dizer? Hoje pode ser feita uma rescisão de comum acordo. Como é que funciona a rescisão de comum acordo? O empregado recebe metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, integralidade das demais verbas rescisórias. Ele pode levantar 80% do FGTS que está lá e não tem direito a seguro-desemprego. Ou seja, metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, que é aquela multa de 40% quando é demitido, ele recebe 20%, então, né? O aviso prévio, se ele tinha 30%, ele vai receber 15%. E ele pode ir lá na caixa levantar 80%. Isso se ele tiver um FGTS saque rescisão. Porque a gente sabe que teve uma alteração em 2019 do saque aniversário, que tu pode sacar toda vez que tu está no mês do teu aniversário. Só que se tu tem o saque aniversário, tu não tem direito ao saque rescisão, né? Então tu não poderia levantar o FGTS. Então levantar 80% do FGTS e não tem direito a seguro-desemprego. Só tem direito a seguro-desemprego se for uma rescisão sem justa causa ou uma rescisão indireta que tem os efeitos de uma rescisão sem justa causa. Dica número 18, CTPS. Qual é o prazo que eu tenho para assinar CTPS? 5 dias úteis. E pode ser por sistema manual, mecânico ou eletrônico. Não precisa mais ser agora na CTPS física, porque a CTPS também é digital. E o prazo é de 5 dias para eu anotar a CTPS. Dica número 18, estabilidade. Quais são as estabilidades que eu tenho? Dirigente sindical. Dirigente sindical, eu tenho estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Quando ele volta, ele tem 1 ano ainda de estabilidade. Gestante, o que é da confirmação da gestação? Não é do conhecimento, confirmação no exame. Do dia que sai no exame até 5 meses após o parto. Eu tenho estabilidade gestante, que é diferente de licença maternidade. A licença maternidade nós vimos que são 120 dias. A estabilidade da gestante é da confirmação da gestação até 5 meses após o parto. O desconhecimento do estado gravídico, tanto pela empregada quanto pelo empregador, não influencia em nada. A confirmação do estado gravídico já dá estabilidade no exame. Então, eu saí do emprego e vi depois que eu estou gestante. Posso pedir reintegração, porque se o exame diz que eu já estava gestante quando eu saí, eu tenho direito à estabilidade. Membro da CIPA também, do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Então, voltou do mandato, tem mais 1 ano de estabilidade. Acidente de trabalho também tem estabilidade se eu sofro acidente de trabalho e eu ficar mais de 15 dias afastado. Então, a prova da OAB fala, fulano ficou 18 dias afastado. Acidente de trabalho também tem estabilidade, desde que fique mais de 15 dias afastado e aí do retorno do INSS, 12 meses que não pode ser dispensado. Doença grave discriminatória, qualquer rescisão discriminatória gera a possibilidade de reintegração. Então, se a prova contar uma situação que vocês percebem que a dispensa foi discriminatória, você, como advogado, tem que fazer o quê? Pedir reintegração. Dica número 20, e aí nós chegando ao final, o prazo de um contrato por prazo determinado, o prazo máximo é de 2 anos, contrato por prazo determinado, o máximo é 2 anos, e contrato de experiência, no máximo 90 dias. Contrato por prazo determinado, ele tem que ser por uma atividade transitória do empregador, então para atender uma necessidade transitória do empregador, o prazo máximo de um contrato por prazo determinado é 2 anos e o prazo máximo de um contrato de experiência é 90 dias. Então eu posso fazer de 45, ele pode ser prorrogado uma única vez, mas no prazo máximo de 90 dias. Então não é 90 mais 90. Contrato de experiência máximo 90. Então eu posso fazer 45, que ele pode ser prorrogado uma vez por mais 45, que chega aos 90. Certo? Aqui nós temos que o contrato por prazo determinado que for prorrogado mais de uma vez
passa a vigorar sem determinação do prazo. Então, por quê? O prazo máximo num contrato prazo determinado é de 2 anos. Para finalizar, nós temos a última dica, dica número 21, que é a alteração do programa Empresa Cidadã. O que acontece? A licença maternidade, a gente viu que é de 120 dias. E que quando o empregador é vinculado ao programa Empresa Cidadã, ele tem direito a mais 60 dias. Então, a licença maternidade ficava 180. Assim como a licença paternidade seria vinculada ao programa Empresa Cidadã, em vez de ser 5, ganha mais 15, fica 20. Só que aí veio uma alteração dizendo que agora a empresa pode estabelecer que ao invés de ficar 60 dias, então ao invés da licença maternidade ser de 120 mais 60 e ser 180, porque 120 sempre é garantido. O que é benefício do programa Empresa Cidadã é esse mais 60. Ao invés de ser mais 60, tu pode escolher por mais 120 dias de jornada com redução mais 120 dias com redução de jornada. Então, ou tu escolhe que a tua licença maternidade vai ser 180 dias, 120 mais 60, ou tu escolhe lá que vai ser 120 mais 120 de jornada reduzida, sem redução da remuneração. Então, se ele tem uma carga horária de 8 horas, fica 120 de licença maternidade que é garantido e opta lá a empresa, né, que diz que a empresa poderá, né, isso tem que ser acordado com a profissional, poderá então, em vez de dar mais 60, dar mais 120, só que daí não é de licença maternidade, é 120 de jornada reduzida, ou um ou outro. E assim nós terminamos as nossas dicas aí do Passaporte OAB, para vocês acertarem, tomara que essas questões, que nós consigamos garantir aí nessas dicas, as questões lá da aprovação de vocês. Pessoal, boa sorte e aguardamos vocês na segunda fase.